Cabia mais, hein? Santos líder da Série B de novo, estamos com o melhor ataque, somos a melhor defesa, quinto jogo sem tomar gol, Santos que passeou e treinou nessa segunda-feira à noite em Vila Belmiro. Vila Belmiro que teve sua capacidade total de volta, apesar que não estava lotada, e aí querem construir ainda a arena. Mas tiveram algumas coisas no jogo que foram interessantes, podia ter sido um jogo com mais ambição do time do Carille, e eu falo um pouquinho disso a partir de agora no pós-jogo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar de Santos 2, Ituano 0, jogo que recoloca o Peixe na liderança da Série B e que dá aí uma sequência positiva ao torcedor. É o quinto jogo que o Santos não perde, 4 vitórias em 5 jogos, recoloca o Santos na liderança, mesmo que por um ponto de diferença. Mas acho que o ponto fundamental dessa partida não está em cima do resultado ou de como ele foi construído. O Santos rigorosamente jogou 20 minutos, não mais do que isso, precisou de apenas esses 20 minutos para fazer 2-0 e depois disso tirou o pé, o que é uma pena, porque era um jogo que poderia sim, não só construir saldo, mas também se impor um pouco mais, né? Era jogo que poderia demonstrar a diferença que poderia ter para o adversário, né? O Ituano é um time muito fraco, né? Se você lembrar dos ituanos que já deram muita dor de cabeça para o Santos, esse aí está longe de ser um dos melhores deles, mas de qualquer forma acho que é importante ter os 3 pontos, é importante voltar à liderança e começar a se afastar daquela zona de dúvidas e de questionamentos de que se vai subir ou se não vai subir. Acho que foram os melhores 45 minutos do Santos na Série B, e aí por 45 minutos é onde fica a minha crítica, porque se o time foi competitivo e conseguiu realmente gerar um bom jogo e criar oportunidades e poderia até ter goleado ainda no primeiro tempo, quando ele tira o pé, você volta a entender por que a gente sofreu aquela sequência de derrotas, porque o Santos tem hora que frustra o torcedor, porque não consegue dar um vigor novo para o time com os jogadores que vêm do banco. Então acho que o Carille ali, na minha opinião, poderia ter ousado um pouquinho mais ontem, especialmente porque era jogo que ele poderia tranquilamente voltar do intervalo já com as 5 substituições feitas e poderia ter feito isso com os meninos da base. Então, assim, ele colocou ali o Sherman no segundo tempo, o Miguelito também, mas poderia ter tranquilamente voltado com o Sherman, com o Souza, com o Miguelito, com o Sandri e com o Matheus Xavier. E não por uma questão de precisamos lançar os meninos e colocá-los de qualquer maneira para jogar. É porque o ambiente favorecia. Com 2-0 em casa, vice-lanterna jogando do outro lado, é pouca margem para você imaginar que o Santos perderia ou sofreria ali um empate dentro dessa circunstância. Então eu, no lugar dele, teria aproveitado a oportunidade, ao invés de colocar os meninos quando o Santos precisa realmente de um resultado ou quando o jogo está um pouco menos definido, ele poderia ter usado agora, né? E nessa brincadeira ele poderia também ter descansado os jogadores que ele claramente leva como titulares. Então ele poderia ter deixado o Aderlan no vestiário na volta para o segundo tempo, o que infelizmente infelizmente não fez e causou a lesão, causou não, né, uma circunstância de jogo, mas de qualquer maneira ele perdeu aí a oportunidade de ficar no vestiário e poderia ter voltado com o Sherman. O Escobar, que fez uma boa partida, e é um cara que o pessoal brinca muito que tem cara de Série B, e tem mesmo, né? É um jogador que tá correndo o tempo inteiro e cai no chão e dá voadora e acerta um cruzamento e sai correndo para pegar rebote. Então é um cara que é valioso dentro desse elenco. Também vinha fazendo uma boa partida e poderia ter dado lugar pro Souza. O Serginho, que virou o meia titular desse time com a lesão do Juliano, se ele não foi brilhante, pelo menos ele deu ali um pouco mais de movimentação para esse meio campo. Ele atuou mais como meia, o que é bom, porque o Juliano, uma das críticas que existia sobre ele era que ele justamente se enfiava ali do lado do Furt no ataque e você ficava com um buraco no meio de campo. Tanto essa movimentação do Serginho melhorou,
que ele começou a dar mais oportunidade para os volantes aparecerem um pouco mais no ataque. Não é à toa que o lance do primeiro gol do Pituca é ele que consegue buscar esse espaço nas costas dos volantes, porque o Santos vai à frente e a presença do Serginho começa a puxar os volantes um pouco mais para trás, porque eles ficam nessa indefinição se ele vai pisar na área ou se ele vai ficar um passo atrás para poder armar algum tipo de jogada. Pituca esse que fez uma excelente partida depois de muito tempo. Eu gostei muito do Pituca, fez um gol a lá Tony Kroos, uma chapadinha ali no canto, parecendo que ele estava dando um passe. Foi um belo gol. Poderia estar o Sandro no lugar dele e o Guilherme que volta de lesão. E o Guilherme muda mesmo a cara ofensiva desse time. Até mesmo em espírito, eu acho que o time fica um pouco mais leve com ele em campo. Acho que pelo jeitão dele, ele traz ali uma coisa positiva. O Guilherme poderia facilmente ter sido substituído pelo Matheus Xavier, né, que entrou lá no jogo contra... Não vou lembrar, depois vocês me falam nos comentários qual foi o jogo que ele entrou, mas eu sei que foi muito bem e poderia ter ter 45 minutos de um jogo mais tranquilo para poder ir para cima, até mesmo pelo fator de... Cara, tava 2-0, põe os moleques vão querer mostrar serviço. Ao mostrar serviço, eles vão ficar buscando o gol com mais frequência. E o jogo não cairia naquela mesmice que ficou o segundo tempo, arrastado, e que o Santos tocava a bola. Mesmo tocando a bola numa rotação mais baixa, chegou algumas vezes ao gol. Então poderia ter criado um pouco mais, poderia ter dado demonstrações de que queria ganhar um pouco mais o jogo, né? Não que gostaria de ganhar, mas que gostaria de ganhar de mais diferença, né? Fazer uma goleada seria também importante. E aí eu faço só um parênteses com relação ao porquê que eu escolheria colocar os meninos no lugar das substituições do Carille, né? Só entraram ontem efetivamente da lista que eu falei o Miguelito e o JP Sherman. Mas eu entendo mas ao mesmo tempo que eu entendo o motivo dessas substituições não serem feitas dessa forma como eu falei, me parece que já há um processo de inclusão desses meninos com mais frequência, o que me parece ser bom. Eu espero que isso aconteça em todos os jogos, que agora as primeiras substituições do Santos, a menos que seja por uma posição que a gente não tenha um menino, como é o caso, por exemplo, do ataque, sempre tem que vir o Miguelito, sempre tem que vir o Souza, sempre tem que vir o Sherman. O Sherman deve ser titular agora com a lesão do Aderlan, mas sempre os meninos têm que ser a primeira opção para entrar em campo. Porque aí você começa a dar minutagem em situações diferentes e aí você começa assim a moldar esse cara. Fora isso, você só vai estar expondo os meninos em momentos que valem a pena pro técnico. Quando convém pro Carille, ele coloca o moleque. Quando não convém, ele vai com o titular. Então, é preciso que, ao mesmo tempo, tenha esse equilíbrio entre você colocar os meninos na boa e você colocar os meninos quando você realmente precisar deles. Porque aí você começa a formar um pouco mais essa casca, que é o que a gente quer. Porque esses meninos têm que usar a Série B para ganhar os minutos, porque eles vão ser fundamentais na Série A. A gente precisa ter certeza, na virada dessa temporada para a próxima, que esses meninos servem para o time titular e servem para a Série A. Porque aí a gente vai construir esse time em cima de 1, 2, 3 contratações mais fortes, para esses meninos terem condição de jogarem e serem ali os donos dos 11 titulares do Santos. Bom, desse jogo não tem muito para falar, mas eu vou aproveitar para falar do próximo, né, do próximo jogo. O Santos pega o Vila Nova fora de casa na quinta-feira, uma rara semana que o Santos tem uma sequência de jogos a cada 3 dias aí, depois joga segunda-feira de novo. Vai ser uma boa para entender esse ritmo do time, como esse time se comporta com sequência de jogos. E, é claro, o Vila Nova é o vice-líder da Série B, o que traz uma ótica para esse jogo de líder contra vice-líder, em onde o Santos tem uma oportunidade de se impor na competição. Hoje o Santos se impôs dentro de campo em cima de um adversário que era muito frágil e não fez a vitória que precisava, mas não foi além do que era necessário. Contra o Vila Nova, fazer apenas o necessário não vai ser suficiente. O time de Goiânia, ele inclusive vem com uma sequência igual à do Santos. Também nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Então vai ser um jogo bom, vai ser aquele jogo típico de Série B em que os times talvez não vão tão afoitos pelos 3 pontos, mas que vão ficar se estudando muitos momentos do jogo. Mas de qualquer maneira é uma oportunidade que o Santos tem de mandar recado
para a competição toda, de que o Santos bateu nos times que estão lá para baixo na tabela, mas que o Santos também soube jogar e soube mostrar superioridade em cima de times que estão ali no G4 e que provavelmente vão beliscar uma das 3 vagas ali, imaginando que o Santos fique com uma delas já pelo desempenho que vem mostrando nesse último recorte de 5 jogos. Então, o próximo jogo não é só importante em termos de pontuação de tabela, é importante em termos de mensagem, o que a gente vai mostrar e o que a gente manda para os concorrentes que a gente tem dentro da Série B, e para tirar de vez qualquer tipo de dúvida ou resquício de episódios de contratação de Carille por Corinthians, de que o time e o grupo está focado no objetivo que é subir para a Série A, e que esses adversários têm que sentir a presença do Santos, tem que ser aquela aura que existia no começo da Série B, que mesmo não jogando bem o Santos ia atropelar todo mundo. Agora tem que conseguir fazer isso com um bom futebol. Mostrou um pouquinho disso nesses primeiros 45 minutos contra o Ituano, parênteses feito pela qualidade do adversário, mas tem condição de repetir isso contra o Vila Nova, tem condição de jogar e se impor mesmo fora de casa, mesmo contra o vice-líder, tem condição de fazer bem o seu papel e conquistar a vitória, o que consolidaria o Santos como líder isolado da competição. Ótima mensagem, não só para acalmar torcedores, como também para que os próximos jogos do Santos sejam com esse olhar mais de time a ser batido, e precisa ter isso. Não dá para o Santos só ser mais um disputando vagas na Série B. O Santos tem que ser o time a ser batido e tem que ser consistente nessa mensagem. A oportunidade agora é quinta-feira contra o Vila Nova. Beleza? Bom, esse foi o pós-jogo do meu canal do Santos de hoje. Diz pra mim nos comentários se você concorda com o que eu falei, se você acha que os meninos deveriam ter mais oportunidades ou não, se você acha que o jogo do Vila Nova é tão importante assim como eu falei, ou se ele é só mais um das 38 rodadas que a gente tem que cumprir dentro da Série B. Vamos ver o que o Carille prepara. Eu tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, a gente tá quase chegando a 400 inscritos, muito obrigado por isso, e também de dar o like e comentar, beleza? A gente se vê no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau pessoal, um abraço!